Então, primeiro, para que vocês entendam o seguinte, quando a gente vai indicar remodelamento ou extração? Fala, meus queridos, tudo jóia? Vamos falar um pouco hoje sobre a diferença entre remodelamento e extração de costela, justamente quando a gente quer melhorar a cintura, deixar a cintura o mais estreita possível. Quando a gente vai para um caminho, quando a gente vai para outro e quando, naturalmente, a gente indica esse tipo de abordagem. Então, você que está querendo melhorar a região da cintura, pensa numa abordagem direta dessa região, né? Além, óbvio, de uma lipoaspiração HD, além de enxerto de gordura. Senta aí que a gente vai explicar um pouquinho sobre a diferença entre remodelamento e extração de costela, mas antes, escreva nos comentários se você faria essa cirurgia, clica no sininho, compartilha com todo o seu ciclo de amigos e bora aprender um pouquinho mais sobre remodelamento e extração de costela. Queridos, primeira coisa, vamos lá entender a anatomia, tá? Aqui a gente tem uma caixa torácica. Normalmente a gente só vai abordar as 3 últimas costelas, tá? 12ª, 11ª e 10ª, tá? Normalmente, nenhuma dessas 3 costelas, elas são conectadas nessa parte da frente da caixa torácica. Então, são costelas flutuantes, tá? São costelas que elas, na verdade, não têm função importante, né? São resquícios da evolução, como um apêndice, por exemplo, e elas sim podem interferir na anatomia e na cintura. Então, vamos lá. Tem pacientes que têm essa 12ª muito comprida e ela pode sim atrapalhar a cintura. Outros pacientes também têm a 12ª e a 11ª muito compridas também. Essa paciente aqui, por exemplo, tem a 11ª bastante comprida e a 10ª também. O que acontece? Normalmente a gente vai fazer extração ou remodelamento da 12ª e da 11ª e a gente só vai fazer remodelamento da 10ª. A 10ª a gente nunca extrai, tá? Então, primeiro, para que vocês entendam o seguinte, quando a gente vai indicar remodelamento ou extração, a extração, qual que é a diferença básica? A gente tem um corte um pouquinho maior, um corte mais ou menos de 4 centímetros, 3 a 4 centímetros na região das costas, a gente passa uma linha na parte posterior da axila, então é uma região que não tem tanta exposição, mas ali justamente na projeção da cintura, a gente faz um corte de cada lado, de mais ou menos 3 a 4 centímetros para a gente ter acesso direto à região das costelas, certo? Então, quando a gente vai fazer extração, a diferença visual de cicatriz, naturalmente, é uma cicatriz um pouquinho maior do que no remodelamento. O remodelamento é uma cicatriz pontiforme, uma cicatriz do tamanho de uma cicatriz de lipoaspiração da polpa digital. Então, esteticamente, a gente tem um impacto visual em relação à cicatriz muito mais interessante no remodelamento do que na extração. Só que quando a gente fala em relação a afinar a cintura, naturalmente a extração tende a ser mais interessante porque você vai retirar quase que completamente aquelas costelas que estão atrapalhando na região da cintura e não tem função de proteção basicamente nenhuma. Como eu disse, são costelas do resquício evolutivo do ser humano, certo? Então o que acontece? Se a gente faz a extração, a gente não vai ter mais aquelas costelas na região. Normalmente a extração ela é uma cirurgia um pouquinho mais demorada, dura mais ou menos 2h30 a 3 horas, para além daquela cirurgia que a gente já vai fazer. Então, se você vai fazer uma lipo HD, por exemplo, cirurgia de 4 horas, você vai adicionar a extração, já vai uma cirurgia de 7 horas, por exemplo, não é uma cirurgia tão curta assim. Eu, pessoalmente, se for indicar extração, vou preferir indicar separado, não prefiro indicar associado a outros procedimentos. Então, naturalmente, isso passa a ser também uma limitação, que é o tempo cirúrgico. O remodelamento é um procedimento bem mais rápido. O remodelamento, a gente vai fazer um acesso ao enfraquecimento da cortical anterior da costela e a gente vai reposicionar ela utilizando corset, que é aquela estrutura rígida, né? Na verdade, é como se fosse uma malha um pouquinho mais apertada, em que a gente vai ajustar e reposicionar a região das costelas para que você fique com uma cintura sem a interferência direta dessas costelas flutuantes, certo? Visualmente falando. E óbvio, a vantagem você não retira, porém, você muitas vezes precisa fazer um enfraquecimento, uma fratura pequena dessas costelas para que você consiga reposicioná-las, certo? Em relação à dor, tanto uma cirurgia quanto outra tendem a ser indolores, tá? Então, e normalmente a extração,
até tem bem menos dor ou bem menos incômodo do que o remodelamento. O remodelamento, pela necessidade da gente ficar com corset, pode incomodar um pouquinho mais do que a extração. A extração a gente depende menos do corset, que é essa cinta um pouquinho mais apertada, certo? Então a gente aí já tem um fator positivo da extração em relação ao remodelamento se a gente pensa no pós-operatório em relação ao uso do corset. Porém, como eu falei, a gente tem a questão da cicatriz e a questão do tempo cirúrgico, que são pontos negativos em relação à extração, certo? Só que, óbvio, tem pacientes que têm uma costela tem o tronco bastante curtinho e tem as costelas flutuantes muito longas, né, por uma questão genética. E aí, eventualmente, para a gente melhorar o máximo possível, a extração pode acabar sendo mais interessante. Porém, o que acontece? Na imensa maioria das vezes, por uma questão de ser um procedimento menos invasivo, mais direto, uma recuperação que tende a não ser tão diferente da extração, né, e a gente consegue associar com outros procedimentos, é mais comum a gente indicar o remodelamento em relação à extração. Agora é óbvio, tem aqueles pacientes que querem melhorar o máximo possível, acaba sendo a extração o melhor caminho. Doutor, tem algum impacto negativo em relação à proteção do abdômen? Não existe nenhum trabalho que mostrou que a abordagem das costelas flutuantes vai trazer algum tipo de malefício em específico em relação à proteção de estruturas nobres ou algo nesse sentido, certo? Então é importante que isso fique bem entendido. Naturalmente é uma cirurgia que já existe, principalmente no México, principalmente em países como o Peru, por exemplo, Colômbia já há um bom tempo, com uma boa perspectiva de resultado, e essa cirurgia está entrando cada vez mais no Brasil, né, através de alguns cirurgiões que trabalham principalmente cirurgia de contorno corporal, com o objetivo de compor ou de melhorar o resultado associado a lipoaspirações, lipo de alta definição, lipoabdominoplastias ou outras cirurgias de contorno corporal. Sempre lembrando, se você for fazer só a abordagem das costelas e você tem gordura localizada e você tem a musculatura com algum tipo de alteração, dificilmente você vai ter um resultado muito interessante, certo? Porém, se você tem uma boa indicação, está num bom peso, pode ser que seja interessante você abordar essas estruturas, né, numa lipo HD, junto com o remodelamento de costela, para você ter o melhor resultado possível em relação à cintura, com o objetivo de deixar o contorno do corpo mais feminino, certo? Se você tem um pouquinho mais de dúvida em relação à diferença entre remodelamento e extração, escreve aqui abaixo. Vamos trocar ideia. Guardo vocês no próximo vídeo. Valeu!